A base de sucesso de uma cooperativa está na participação ativa dos seus cooperados em todas as ações. No momento que você tem um quadro social consciente, participativo, com certeza ele vai ter o senso de pertencimento apurado. Fala pessoal, Daniel Oliveira por aqui. Sejam bem-vindos ao nosso fórum sobre gestão do quadro social, a SOQS 2021. Chegou chegando, né, Eduardo? Bom, pessoal, você é nosso convidado para o maior evento sobre gestão do quadro social, OQS, uma iniciativa do Você Mais Cooperativa em parceria com o Eduardo Pessoa, que nasce com o propósito de apoiar e sensibilizar as cooperativas sobre essa temática, né, sobre como implementar a estratégia de forma eficiente e eficaz. E também auxiliar vocês, né, vocês que estão à frente desse trabalho nas cooperativas de organização do quadro social. E em nosso encontro, contaremos com a participação de especialistas que abordarão tópicos relacionados com o OQS no Brasil. Vou enviar a programação aqui para vocês no chat, tá? Para que vocês não percam nenhuma das palestras. Toda terça-feira de julho estaremos aqui com vocês aqui às 19h30 até às 20h30. Hoje a palestra é sobre um tema tão desafiador dentro do cooperativismo. Por que investir na gestão do quadro social, pessoal? E para esse debate trouxemos aí, está presente aqui conosco, o Leonardo Boesch, que é mestre em governança e sustentabilidade pelo ISAI, possui MBA em economia e gestão de empresas pela Fundace da USP, graduado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, tem experiência na área do cooperativismo com ênfase em educação. Atualmente é superintendente do Sescop Paraná e professor da disciplina de cooperativismo no curso de certificação de conselheiros em pós-graduações, cuja ênfase é o cooperativismo. E o Eduardo aqui presente conosco, atualmente é gerente de desenvolvimento do cooperativismo no Sescop de Tocantins. Bom, pessoal, vocês podem interagir conosco aqui a qualquer momento, pelo chat ou por vídeo. É só levantar a mãozinha, tá? Pode abrir o microfone, abrir o vídeo, fique à vontade. E aproveitem, tá, pessoal, para compartilhar o evento nas redes sociais de vocês e nos ajude a levar o conhecimento ainda mais longe. Não esqueçam de inserir a hashtag SOQS 2021. Leonardo, Eduardo, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Vocês aceitaram aí esse desafio de prontidão. Obrigado por essa disponibilidade. Sejam bem-vindos. Eduardo, está com você, meu caro. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos, principalmente na pessoa do Leonardo Boesch, lá do Paraná, no frio do Paraná, no frio de Curitiba, né, Léo? E agradeço o convite, Daniel, agradeço essa oportunidade de estar aqui, como a gente estava brincando e falando no início, aí nos bastidores, de aprender um pouquinho aí com essas figuras que foram convidadas para esse evento. Durante o mês, toda terça-feira do mês de julho, é importante para a gente. O mês de julho é um mês importante para o cooperativismo a nível mundial. Comemora-se o Dia Internacional do Cooperativismo no primeiro sábado do mês de julho, mas a gente quer e precisa extrapolar isso, né? A comemoração, ok, mas por que não comemorar promovendo o cooperativismo, as boas práticas, as boas ideias, as boas experiências Brasil afora, porque tem muitas, e hoje a gente quer começar com uma delas, essas experiências, uma larga experiência aí, alguns anos, algumas décadas, né, Léo, de cooperativismo, vivenciando o que é de bom, vivenciando e vendo também o que precisa melhorar. Então, é diante disso que promover um evento dessa magnitude, nessa amplitude de falar de organização do quadro social, de, assim como o evento passado, continuar essa desmistificação do que seria a organização do quadro social,
de esforçar, né, para não banalizar o termo OQS, para usar de maneira correta e não usar, né, mas também trabalhar de maneira correta nas cooperativas. O Thiago estava falando aí nos bastidores um pouquinho desse resultado de um trabalho de longos anos na Sicredi Pioneira. Então, é algo que está colhendo frutos e ainda plantando outras sementinhas para o futuro, né, Thiago? Tem muita coisa ainda a ser feita, por mais que é uma cooperativa centenária, ainda tem muito a desenvolver. E a gente aprende muito com a Pioneira, e eu acredito que a Pioneira também, com as novatas, também aprende sempre. E é isso que faz a roda girar, é isso que faz se desenvolver, é não se cansar de aprender. Então, diante disso, não vou falar muito mais, porque eu quero deixar aí a palavra e a pergunta para o Léo, né? Carinhosamente aí a gente chama o Leonardo de Léo, até mesmo porque tem medo de falar o sobrenome e falar errado. Né? Os alemães não nos pregam as peças aí com sobrenomes. Mas, Léo, muito boa noite, fique à vontade. Vocês que estão participando aqui conosco também, fiquem à vontade para perguntar. O Léo adora ser questionado. E quem está na frente, né, Léo, adora esses questionamentos porque quer dizer que estão prestando atenção. Estão atentos aí à explanação. Léo, e refaça a pergunta do Daniel a você. Por que investir na gestão do quadro social nas nossas cooperativas? Ok, muito obrigado, Eduardo. Boa noite a todos, né? Cumprimentar o Daniel também, o Thiago, que está aqui conosco, né, da Sicredi Pioneira. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui, principalmente abordando esse assunto, né, da OQS. E você falou muito na questão do aprendizado, e eu costumo sempre falar, Dudu, que quando você vai para a sala de aula, a pessoa que mais aprende em sala de aula é o professor. O professor tem uma oportunidade imensa de aprendizado, porque, ao mesmo tempo que ele está transferindo o conhecimento, você está conversando com um grupo de pessoas, cada uma dessas pessoas está te repassando, está te devolvendo algo em troca, seja com o olhar, seja com a expressão. É uma pena que a gente não está presencial, né? Mas na forma virtual você acaba recebendo também energia, mas o chat está aí para a gente conversar também. Isso é muito bom. Falando desse tema organização do quadro social, eu acho que é muito importante a gente frisar que eu trago aqui uma visão, né, uma visão minha do assunto, em função da experiência que eu tive. Eu estou com 34 anos já de trabalho no cooperativismo do Paraná, dos quais 14 anos eu trabalhei lado a lado com o cooperado em duas cooperativas agropecuárias, fazendo trabalho de campo, de organização do quadro social, enfrentando aí muitas brigas, né, muitas peleias com relação a essa questão do relacionamento, que é extremamente importante. Então, eu procuro trazer muito dessa minha visão. Agora, veja, eu não sou o dono da verdade, eu tenho alguns posicionamentos que eu acredito em função da experiência, mas qualquer discordância em qualquer conceito que eu trouxer é muito bem-vindo, porque é aquilo que eu falei, no momento que você não concordar com um ponto de vista meu, é a oportunidade que você está me dando para eu ter um outro ponto de vista a respeito de uma mesma situação. Então, eu vou procurar aqui, de uma forma bastante breve, né, trazer algumas questões que eu acho importante dentro da organização do quadro social, para que depois a gente possa reservar um tempo aí para um bate-papo, para algumas perguntas, porque eu imagino que quem está aqui na sala são pessoas que gostam do assunto organização do quadro social. Então, se você gosta do assunto, traga a sua posição, traga a sua opinião, traga o seu questionamento. Eu acho que tudo é válido, né? Não existe o certo, não existe o errado, até porque você falar desse tema, eu tenho a visão muito focada aqui no estado do Paraná, mas nós estamos falando hoje com o Brasil, né? O Brasil, nós temos uma diversidade muito grande. Eu falava agora há pouquinho que aqui dentro do estado do Paraná nós temos três realidades muito distintas em termos de cooperativismo. E a organização do quadro social nessas três regiões são muito diferentes também. Nós temos situações de cooperativas que trabalham exclusivamente com associados, cooperativas agropecuárias, nesse caso que eu estou me referindo aqui, né? Trabalham exclusivamente com cooperados.
e não abrem mão de trabalhar exclusivamente com cooperados. E o cooperado que não trabalhar exclusivamente com a cooperativa, ele está excluído do quadro social. Já temos outras realidades aqui mesmo no Paraná, de cooperativas que trabalham com todo mundo e ainda pega muitas vezes não cooperados, passa para ele o número de matrícula e chama ele de cooperante ou dá um outro nome, exatamente para fugir da questão tributária. Então, são várias realidades que você tem dentro de uma mesma situação. E a gente tem que entender o cooperativismo como uma solução para as diferentes possibilidades. O importante é que o conceito ele precisa ficar. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a conversa, né? Eu acho que isso aqui a gente traz exatamente essa questão. Então, assim, pessoal, quando a gente fala aqui, ó, por que investir na gestão do quadro social? Eu poderia dizer para vocês de uma forma muito simples, eu respondo com os 2 próximos slides. Tá? O primeiro slide ele tem aqui, ó, conceitualização. O que é cooperar? Tá? Se você for analisar em qualquer dicionário, você vai encontrar que cooperar nada mais é do que agir ou trabalhar junto com outro ou outros para um fim comum, é colaborar. Quer dizer, se a gente trabalha em conjunto, nós precisamos ter essa visão do conjunto exatamente para que a gente possa ter uma cooperativa de fato, né? E quando você vê a conceitualização de cooperativa, né, a nossa própria legislação diz o que é cooperativa? É uma sociedade de pessoas. Então, aqui já justifica que você tem que organizar essas pessoas. As pessoas têm que ter o senso de propriedade, elas têm que se sentir pertencentes a essa organização. E aqui até a gente conversava, né, Tiago, eu até não coloquei esse slide, mas eu normalmente eu tenho um slide que fala o seguinte, qual é o tamanho ideal de uma cooperativa? Né, a gente discutia isso, tem pessoas que dizem que a cooperativa não pode ser muito grande, e isso é relativo, o tamanho ideal da cooperativa é aquele que torna ela economicamente viável e o associado possa participar dessa cooperativa sem constrangimento. Esse é o tamanho ideal, porque ela é uma sociedade de pessoas, ela não é uma sociedade de capital. Então, ela é sem fins lucrativos, ela não tem receita própria, ela é regulada por uma lei especial e que se destina unicamente à prestação de serviços direto aos associados. E o âmbito do cooperado é, ao mesmo tempo, dono e usuário do empreendimento. Eu deixei aqui a palavra dono, mas especialmente eu que vivenciei isso muito no campo, eu tenho uma preocupação com essa questão de você dizer que o associado é dono da cooperativa. Isso pode haver algumas duplas interpretações, e até do ponto de vista cooperativista, o dono, a palavra dono é uma palavra individualista, o que não é legal, o que não é interessante dentro de uma sociedade. Vejam bem, por que eu estou falando isso? Porque quando você diz que o associado é dono, ele quer levar a cooperativa para casa. E ele não pode. Eu costumava ouvir muito, olha, o pessoal diz que eu sou dono da cooperativa, mas não mando nada lá. Então, essa é uma questão muito complexa. Veja, eu sou dono desse celular. Tá? Esse celular é meu, eu faço com ele o que eu quiser, porque ele é meu, eu sou dono desse celular. Agora, se eu compartilhar esse celular, comprar em sociedade com qualquer um de vocês que nós estamos assistindo aqui, eu deixo de ser dono exclusivo desse celular. Eu passo a ter uma propriedade compartilhada. Então, é muito melhor você dizer que o associado, né, ele é sócio do empreendimento, né, eu sou sócio desse celular, porque eu uso ele de manhã, o Eduardo usa ele à tarde. E no momento que nós dois somos donos desse celular, nós vamos ter regras de uso que nós temos que respeitar. Então, esse é um ponto fundamental dentro desse processo, né? Dentro de uma sociedade de pessoas. Por isso, a palavra dono, claro, ela é utilizada no sentido de transferir para a pessoa a propriedade, né? A propriedade dessa cooperativa. Mas o dono, ele dá uma característica de individualidade. Eu jamais vou conseguir ser sócio desse celular sozinho. O sócio já pressupõe, no mínimo, 2 pessoas, o que já passa a ser uma coisa interessante dentro de uma sociedade de pessoas.
Então, essa é uma característica importante que a gente precisa levar em consideração. Então, aqui é o primeiro aspecto que a gente coloca. Por que organizar o quadro social? Porque nós somos uma sociedade de pessoas. E essas pessoas, sendo proprietárias, tendo senso de propriedade, elas precisam participar. Então, o tamanho ideal é aquele que torna a cooperativa economicamente viável, trazendo resultado para essas pessoas que investem nessa organização, e que essas pessoas que fazem parte dessa propriedade, que são usuários dos serviços e que são sócios do empreendimento, possam participar dessa sociedade sem nenhum constrangimento, tenham acesso às informações, tenham acesso a todos os serviços sem nenhuma discriminação, seguindo princípios, valores do cooperativismo e assim por diante. Então, aqui eu trago essa frase, né, que é muito bem usada, né, Tiago, lá pela Sicredi, Sicredi pioneira de Nova Petrópolis, a nossa primeira cooperativa do Brasil, né? A cooperativa não tem sócios, né? São os sócios que têm a cooperativa. Veja, onde é que está a propriedade? Quando eu digo que a cooperativa tem sócios, eu estou dizendo que a cooperativa é propriedade, que o sócio é propriedade da cooperativa. E, na verdade, é o contrário, a cooperativa é que é propriedade dos sócios. Então, é por isso que eu preciso organizar o quadro social, porque são os sócios que têm uma cooperativa. E eles tendo uma cooperativa, eles precisam saber utilizar da melhor forma possível esse instrumento que ele possui para o desenvolvimento da sua atividade individual. A cooperativa serve como instrumento para viabilizar a minha atividade individual. Então, esse é um aspecto extremamente importante dentro da organização do quadro social. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, é essa: a base de sucesso de uma cooperativa está na participação ativa dos seus cooperados em todas as ações. Eu diria assim, de todos os seus cooperados, em todas as ações. Se nós tivermos realmente associados ativos, né, e participativos da cooperativa, não tem problema nenhum, não tem pandemia, não tem crise que vai colocar essa cooperativa para baixo. Eu tenho um exemplo de uma cooperativa nossa, aqui do Paraná, que entrou em dificuldade, e dificuldade financeira, trocou diretoria e tal, a gente fez, inclusive, um trabalho de recuperação financeira, e chegamos numa encruzilhada. Essa cooperativa, para ela poder continuar, ela precisava de aporte financeiro dos seus associados. E como que você consegue fazer com que o associado aporte dinheiro, né, aporte capital à cooperativa? Esse é o maior tabu que a gente tem dentro do cooperativismo. O associado, na hora que você mexe no bolso dele, a coisa não funciona. Nós participamos do processo, a diretoria convocou uma Assembleia Geral extraordinária para discutir o assunto, uma cooperativa com 1.200 associados, dos quais 850, quase 900, estavam presentes na Assembleia Geral. E aí foi exposto a situação, né, e a grande possibilidade deles perderem a cooperativa. Para nossa satisfação, tá, o plano de recuperação que previa o aporte de capital por parte dos associados foi aprovado por quase maioria dos associados, porque a visão dos associados é o seguinte: eu não posso perder a minha cooperativa aqui no meu município, porque se eu perder a minha cooperativa, para quem que eu vou entregar a minha produção? Para esse pessoal que está aí no mercado comprando, e sem a cooperativa, eu acabo sendo muito mais explorado. Então, vale a pena eu investir parte da minha produção para buscar a recuperação dessa cooperativa. E isso é importante, isso é participação ativa. Por que que acontece isso? Porque existe consciência, porque existe um trabalho que foi feito ao longo do ano, dando condições ao associado a participar desse processo, que é extremamente importante para a gente poder desenvolver a cooperativa da melhor forma possível. Eu quero fazer aqui algumas perguntas, não precisam responder, né, mas só para uma reflexão com relação a isso. A primeira pergunta, e eu gosto muito de fazer, são 3 perguntas, né, eu gosto sempre de fazer essas perguntas em sala de aula, presencial, porque aí a gente vê a expressão das pessoas. A primeira pergunta que eu convido vocês a refletir: o que é uma cooperativa? A gente já viu ali atrás o conceito de cooperativa, né? Cooperativa
é uma sociedade de pessoas? Essa é a primeira pergunta. O que é cooperado? Tá? O que é cooperado? Cooperado é o sócio dessa cooperativa. Vamos chamar aqui, é o dono da cooperativa, né? É o sócio, é o grande responsável pela cooperativa. E uma terceira pergunta, o que é cooperativista? Cooperativista é aquela pessoa que pratica, né, os ideais cooperativistas, que estuda, que é parceiro do sistema, é uma pessoa que realmente gosta de todo esse processo. E aí vem a pergunta mais importante: se a cooperativa é uma sociedade de pessoas, o cooperado é o dono do negócio, dono do empreendimento. O cooperativista é uma pessoa que admira o sistema, que procura divulgar o sistema, é um estudioso do sistema. Aí vem a pergunta: para ser cooperado, precisa ser cooperativista? Né? E normalmente, quando a gente está em sala de aula, a gente escuta primeiro uma pessoa falar baixinho. Ele olha para baixo assim e diz, não. Né? E aí a pessoa que está sentada do lado dele dizia, mas deveria. Né? Então, esse é o nosso desafio. Nós precisamos, nós que trabalhamos com quadro social, nós precisamos transformar o nosso cooperado em cooperativista. Se nós tivermos cooperados cooperativistas, com certeza nós vamos ter um resultado diferenciado na nossa cooperativa. Essa é uma reflexão muito importante que eu gosto de fazer. Uma outra reflexão importante, né, isso aqui inclusive a gente traz lá do início do nosso cooperativismo aqui no Paraná, da escola de Münster, da Alemanha, né, William Jager foi um grande estudioso, já falecido, esteve aqui no Paraná, ajudando no projeto de autofiscalização do cooperativismo paranaense, em 1984, e ele deixou essa reflexão para nós. A cooperativa não é uma empresa. Né? E a gente ouve muito por aí dizendo exatamente isso. A cooperativa é uma empresa, a cooperativa é uma empresa. E eu agora venho dizer para vocês, a cooperativa não é uma empresa. A cooperativa tem uma empresa. Tá? A cooperativa tem uma empresa e essa empresa atende exclusivamente os cooperados que fazem parte da cooperativa. Essa é uma outra questão muito importante, porque quando nós dissemos que a cooperativa é a empresa, nós começamos a misturar o meio-campo e aí a gente começa a complicar um processo que é extremamente importante, que começa lá pela governança da cooperativa. Então, eu tenho algumas preocupações quando a gente ouve a cooperativa falar em governança corporativa. Cuidado, nós temos que tratar com governança cooperativa, porque nós temos algumas distinções que são fundamentais. Os próprios princípios da governança, são 4 princípios da governança corporativa. Na governança cooperativa, nós colocamos um 5º princípio, que é a educação. Por quê? Porque nós somos sociedade de pessoas. Se nós somos sociedade de pessoas, como é que nós vamos transformar um cooperado em cooperativista, se não tiver uma dinâmica com essas pessoas, se não tiver um trabalho com essas pessoas. Então, nós temos um grupo de pessoas que organizam uma cooperativa e, a partir dessa cooperativa, eles constituem uma empresa para atender esse grupo de pessoas. Então, como que funciona aqui a própria governança? Onde é que está o conselho de administração da cooperativa? Está aqui, ó, do lado esquerdo, na cooperativa. A empresa, essa sim, ela precisa ser gerida de forma profissional. Ela tem que ser muito profissional no sentido de buscar resultado para quem? Para os associados que são os empreendedores desse negócio. Então, nós estamos nos deparando aqui, ó, com uma empresa diferente. Nós estamos vendo que a cooperativa é uma empresa diferente. Precisamos conhecer, respeitar, cultivar, difundir e, principalmente, tirar proveito dessas diferenças, porque o mercado é extremamente agressivo e ele nos leva, muitas vezes, a agir como empresa comercial, até por própria força do cooperado, que exige isso, forma de pagamento, preço, uma série de coisas e tal, e se a gente não tomar cuidado, amanhã ou depois a gente acaba se transformando numa grande empresa comercial, e isso é um grande risco. Em qualidade total, a gente sempre falava, o que é que nos diferencia do mercado?
E aqui a gente pode pegar exatamente esse conhecimento. O que é que nos diferencia do mercado? O fato de sermos uma cooperativa, uma sociedade de pessoas, que temos uma cultura própria, temos uma identidade própria. Isso precisa ser difundido da melhor forma possível. A nossa lógica é na cooperação. Nós precisamos realmente trabalhar a cooperação, não é na competição. Claro que nós cooperamos em conjunto para nos tornarmos mais competitivos num mercado que sozinho talvez a gente não tivesse acesso. Então, essa lógica é extremamente importante. O foco é nas pessoas. A cooperativa que não foca o seu quadro social, que não tem o seu quadro social como principal objetivo, ela está desvirtuada daquilo que deveria ser o seu grande propósito. E isso é um risco. Quando chegar na situação daquele exemplo que eu trouxe para vocês, de uma Assembleia Geral para discutir uma recuperação de uma cooperativa, será que o associado vai enxergar a cooperativa como necessária? Né? Ela tem uma outra característica, ela é uma organização econômica e social. Ela tem esses dois viés. O retorno dos resultados, que é extremamente importante para a sociedade, porque a gente já viu que ela não tem capital próprio, o capital pertence à sociedade. Precisa ter a interação entre as cooperativas. Intercooperação é fundamental e cada vez mais a gente vem observando a importância da intercooperação para a sobrevivência do nosso cooperativismo e o compromisso com a comunidade. A cooperativa ela está inserida numa comunidade que ela precisa realmente ter essa preocupação. Então nós vamos observar, né, que a cooperativa sustentável ela tem uma visão social e ela tem uma outra dimensão que é econômica. E essas duas dimensões elas precisam sempre estar em equilíbrio. O que é que nós temos na dimensão social? A associação de pessoas, que é a cooperativa. Enquanto associação de pessoas, nós temos uma dinâmica, nós precisamos ser democráticos, participativos, mutualistas, equitativos e buscar sempre o desenvolvimento social da família, dos participantes do processo. Já na empresa coletiva, aqui nós precisamos ter efetividade, transparência, a melhor prestação de serviço e é o desenvolvimento econômico dos sócios que tem como o principal viés dessa empresa, para isso que ela foi constituída. Então, tentando reconstruir essa cooperativa lá da sua base, o que a gente observa? Né? Nós temos que buscar o equilíbrio entre essas duas dimensões. Por onde que a cooperativa começou? O que ela organiza primeiro? A dimensão econômica ou a dimensão social? Qualquer discussão que você faz para a constituição de uma cooperativa, sempre você vai organizar primeiro a associação de pessoas. Você vai ter essa sociedade aqui que você vai organizar. Então, você vai estabelecer o quê? A missão, a vitalidade associativa, o processo de gestão democrática, para que ela possa estar enraizada com o passar dos tempos. A missão é o que ela vai fazer, né? Qual é o objetivo, por que é que nós precisamos da cooperativa? Nós vamos ter problemas comuns, né, dentro da sociedade que justifica a criação de uma cooperativa. Então, você organiza toda essa parte, define qual é o papel da cooperativa, como que os associados vão se comportar, você estabelece todo o processo democrático, né? E isso só vai proliferar no momento que essa associação realmente enraizar. E essa associação, se for uma cooperativa, uma empresa de economia social, ela vai orientar a constituição da empresa. Que aí nós vamos ter o quê? O produto, a atividade, o mercado, as operações, recursos humanos, recursos financeiros. E aqui sim, essa empresa ela não tem nenhuma diferença de qualquer outra empresa que está no mercado, a não ser a propriedade. Né? Então, é essa distinção que a gente faz. Nós temos que realmente ter essa visão muito clara. Por isso, a empresa ela precisa ser administrada, a associação ela precisa ser liderada. São algumas questões fundamentais para o sucesso dessa cooperativa.
E isso aqui, ó, você estabelece essa organização da empresa para quê? É a forma da realização dessa missão que foi constituída aqui. E assim é que nós vamos ter a sustentabilidade a longo prazo. Então, quando eu estou falando em vitalidade associativa e processo de gestão democrática, eu falo em governança, no estilo de governança dessa cooperativa. Quando eu estou falando na missão e no enraizamento, eu estou falando no reconhecimento dessa associação enquanto cooperativa. Então, dessa forma que nós acabamos estabelecendo todo esse processo, né, que é extremamente importante e salutar dentro da organização de uma cooperativa. Qual a razão de ser da cooperativa, né? Então, se a gente for analisar a fundo, eu tenho uma associação, né, que eu estou chamando de cooperativa, que é proprietária de uma empresa, cujo principal objetivo dessa empresa é atender o associado. Então, dentro disso, qual é a razão de ser da cooperativa? A vocação da cooperativa é a organização da atividade econômica dos seus cooperados, seja no ramo agro, seja no ramo crédito, seja no ramo saúde, trabalho, transporte, não interessa. O grande objetivo é organizar economicamente as pessoas para que o resultado reverta em mais renda. E tendo melhor renda, terá melhor qualidade de vida e bem-estar social da sua família. É isso que se busca, né, com a organização de uma cooperativa. Quando você fala organizar a atividade econômica, isso aqui dá uma aula. Né? A profundidade que tem essa frase aqui dá uma aula muito grande. E aí você vai ver no dia a dia, né? Muitas vezes você observa, olha, a cooperativa não está sendo eficiente porque não sei o que e tal. É todo um jogo de mercado que você acaba, muitas vezes, enfrentando. E se você vai ver a fundo, por que a situação naquela região está do jeito que está? Porque tem uma cooperativa que traz competitividade para essa região. Eu tenho um exemplo de uma das cooperativas que eu trabalhei na área do leite. A cooperativa não trabalhava com leite, trabalhava com feijão, e o feijão ele era produzido em cima de queimadas. Né? Desmatava o mato, queimava o mato, plantava o feijão e tinha uma grande produção de feijão. Começou a terminar o mato, começou a terminar queimado, o feijão começou a perder valor, e de repente a cooperativa começou a imaginar, olha, nós temos que encontrar uma outra alternativa de renda para os nossos pequenos associados, e chegou à conclusão que o leite gerava renda mensal. Então, vamos trabalhar com leite. Aí começamos, e foi bem no momento que eu cheguei na região, né, foi o meu primeiro trabalho na cooperativa, organizar a atividade de leite na cooperativa, a gente chegou à conclusão que na região tinham 7 laticínios que coletavam leite na região, nenhum cooperativa, 7 laticínios. O preço na época, isso em 1987, 88, o preço praticado na região era 14 centavos da moeda da época, que não lembro, acho que era até novo cruzado, né? Cruzado novo, alguma coisa assim. Né? Bom, quando a cooperativa começou a organizar as linhas de leite, esse preço já automaticamente de 14 subiu para 16. A cooperativa começou a organizar as linhas e tal, e chegou à conclusão que ela poderia pagar para o associado 28 centavos e não 16. Olha a diferença, né? Bom, imediatamente, quando a cooperativa começou a captar leite, os laticínios passaram a pagar 30. Qual foi a reação do cooperado, né, dos cooperados da cooperativa? Olha, agora eu não preciso deixar de entregar para o laticínio, ele está pagando mais que a cooperativa. Mas por que o laticínio está pagando mais? Porque a cooperativa participou da organização da atividade econômica leite. No momento que você tem uma cooperativa balizando o preço, se os outros quiserem captar leite, vão ter que entrar nessa mesma realidade de mercado. E aí, o que falta para o associado? A consciência de que isso realmente é um fator importante. Né? E aí passou todo um trabalho de convencimento. O que é melhor, 28 centavos ou 30? 28 centavos, você tem uma vida longa para ganhar 28 centavos. Agora, se você achar que 30 é melhor e você perder os 28, esses 30 já voltam para 16. Mas a cooperativa passou a oferecer assistência técnica, que não tinha, passou a oferecer inseminação artificial, introdução de novas matrizes de leite, de raça, de qualidade. Hoje você tem na região uma bacia leiteira organizada, uma bacia leiteira renomada, com grande produção, com qualidade, com uma série de coisas, né?
Então, isso é organizar a atividade, que a cooperativa tem esse papel fundamental e ela sabe fazer isso muito bem. Por quê? Porque ela não visa lucro, né? O resultado positivo que você vai ter nessa atividade retorna para a comunidade. O endereço da cooperativa é sempre o mesmo. Esse capital não sai da região, muito pelo contrário, ele é reinvestido na região. Então, cooperativa passa a ser um agente de desenvolvimento da região, desenvolve a região onde ela está inserida. Por isso, ela precisa realmente ter essa preocupação de desenvolvimento da sua comunidade. É extremamente importante. Então, o que a gente coloca ao final de tudo isso? A cooperativa nada mais é do que um somatório de interesses individuais dos seus membros. Tá? Todos nós temos interesses individuais. Se você tiver na cooperativa um somatório de interesses individuais que são parecidos, esse somatório vai ser positivo e a cooperativa vai muito bem. Agora, se esse somatório de interesses individuais forem conflitantes, você poderá ter problema. Então, a pessoa que tem interesse divergente da maioria, não quer dizer que ela esteja errada. Talvez ela esteja na organização errada, e isso precisa ser analisado. Então, você conhecer interesses individuais dos seus associados, como que você faz isso? Como que você levanta isso? Perguntando para o associado. E como que você pergunta para o associado? Tendo dinâmica, né? Você fazendo reuniões, você tendo atendimento adequado, você estando em sintonia com o associado, em perfeito contato com o associado. E aí o que a gente falava, né, Tiago, não importa se é um grupo pequeno de associados ou um grupo grande. Se o grupo for grande, você tem que ter dinâmica para atender todos esses associados, fazer essa divulgação. O associado ele tem que sentir que ele faz parte dessa organização, é o senso de propriedade. No momento que você tiver isso você só consegue com dinâmica de grupo, né? A cooperativa não deixa de ser um grande fenômeno sociológico, né, que você precisa entender. E isso é extremamente importante. Então, você desenvolver esses interesses individuais para que eles sejam convergentes é extremamente importante. E se você pegar a história da cooperativa, quando ela foi criada, no momento que a cooperativa foi criada, como que eram os interesses individuais dos associados? Eram totalmente convergentes, 100% convergentes. Por isso que ela foi constituída e por isso que ela deu certo. Conforme ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela precisa ter novos desafios. E esses novos desafios precisam ser compartilhados com o seu quadro social, para que os associados continuem nessa evolução e possam acompanhar essa evolução da cooperativa, para que a cooperativa possa crescer naquilo que o associado entende que realmente é o importante dentro do processo. Então, uma via de duas mãos. Você tem que ter um perfeito relacionamento entre cooperativa e o seu quadro social para que você tenha sucesso. Condições de sucesso da cooperativa. A primeira pergunta que você tem que fazer é com relação à necessidade. A cooperativa ela é necessária? Ela foi criada porque ela era necessária, mas hoje ela continua sendo necessária? Se ela é necessária, o primeiro ponto está atendido. O segundo aspecto é vontade. Você precisa ter um grupo de pessoas com vontade de fazer esse negócio ir para frente. E isso somente você vai ter com dinâmica de grupo, né? Você trabalhando com reuniões, com divulgação, com comunicação, com todo esse quadro social. Naquela cooperativa que eu citei como exemplo, essa vontade ficou evidente. O terceiro aspecto é viabilidade econômica, né? Principalmente, né? De acordo com a realidade do mercado. Se ela tiver viabilidade, ela precisa ter legalidade, né? Compliance hoje é uma palavra fundamental dentro do processo. Precisa ter um comando, esse comando tem que ter identidade com os cooperados, e a administração ela precisa ser uma gestão profissional, focada em resultado, focado no mercado, focado nas necessidades do quadro social, para que a gente possa realmente avançar dentro do processo. O tamanho da cooperativa ele será sempre determinado pela economia, é proporcionada pelos cooperados por meio de uma cooperativa, assim como a expectativa do cooperado em relação à sua cooperativa,
Como é que você levanta a expectativa? Exatamente perguntando, conversando, dialogando com o quadro social. E pelo profissionalismo. É fundamental, mais do que nunca, profissionalismo na cooperativa. Cooperativa não é uma organização sem dono, sem comandos, não. A cooperativa ela precisa ser muito bem estruturada para que ela possa dar conta de tudo isso que vem aí pela frente. E para encerrar, pessoal, eu trago aqui uma frase, né, do Roberto Rodrigues, que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com a questão que nós estamos falando, organização do quadro social. O cooperativismo é o braço econômico da organização da sociedade. Tá? E não existe país desenvolvido sem sociedade organizada. Né? E da mesma forma, isso vale para a cooperativa. A cooperativa somente vai para frente como cooperativa, né, se tiver um quadro social organizado. Então, da minha parte, que eu tinha para trazer como reflexão são esses pontos, eu me coloco à disposição, então os meus contatos aqui, que vai ficar depois com vocês, né, Dudu e Daniel, dá para compartilhar com o pessoal, e qualquer coisa nós estamos aí à disposição, né, para continuar esse debate nos próximos dias, até porque esse assunto é apaixonante, né, por todos nós. Então, me coloco aí à disposição, Dudu, para qualquer questionamento. Gostaria muito de ouvir aí o pessoal trazendo também a sua contribuição, a sua posição. Por que organizar o quadro social em uma cooperativa? Maravilha, Léo, maravilha. Nós queremos também ver as indagações do pessoal. Muito obrigado aí pelas contribuições, Léo. Foram riquíssimos. Eu fui fazendo algumas anotações aqui. Falei, opa, calma aí, tem tal cooperativa em tal lugar, tem isso, tem aquilo. É muito legal porque, às vezes, a gente sai do meio da floresta, né, e começa a enxergar por cima dela algumas alternativas para cooperativas, para grupos que a gente conhece e, muitas vezes, no meio do tiroteio, a gente acaba não encontrando alternativas. E momentos como esse traz insights, né, em relação a isso, para a gente poder arranjar alternativas, ajudar as cooperativas a encontrar alternativas aí para o desenvolvimento delas. Mas a Crisna Melo aqui fez uma pergunta, Léo. Ela falou, Léo, diante dos desafios que a pandemia expôs nossas cooperativas, como trabalhar as novas perspectivas de interação humana, uso de tecnologias no relacionamento com os cooperados, sem que isso reflita em um distanciamento dos mesmos? Talvez esse foi o grande desafio que a gente acabou enfrentando com a pandemia, né, Dudu? E essa também passou a ser uma preocupação nossa, né? Como que isso vai se dar a partir de agora? O que a gente observa, especialmente aqui no Paraná, que foi exatamente o contrário. As cooperativas conseguiram ter uma maior aproximação. Isso se deu aqui da OCEPAR para com as cooperativas, né? Nós estamos diariamente em contato com as cooperativas, porque nós acabamos economizando muito do tempo perdido em viagem, né? Nós fazíamos uma reunião por dia e o restante do dia a gente acabava perdendo em deslocamento, né? Saíamos muitas vezes segunda-feira de manhã, voltávamos sexta-feira à noite para fazer 5 reuniões durante a semana. Hoje nós fazemos 5 reuniões num dia, né? E a gente está em constante movimentação com o associado. Eu confesso para vocês, né, isso é um exemplo meu. Eu, quando cheguei de volta das férias em janeiro de 2020, antes da pandemia, né, toda vez que eu abria o meu computador, aparecia lá a página do Teams, né? Aquele troço lá abria espontaneamente. Eu falei, meu Deus, é vírus que está no meu computador. Eu chamei o rapaz, chamei sério, pessoal, eu fiz isso, eu chamei o rapaz da TI e perguntei, que negócio é esse aí? Ah, esse é um instrumento para videoconferência, para você se comunicar, não sei o quê. Dá para você tirar isso do meu computador, que esse troço só está me enchendo o saco. O cara tirou. E em final de janeiro ele tirou esse negócio, quando foi final de março eu estava chamando ele, ó, instala aquele negócio de novo para mim. Eu vou precisar do tal do Teams para poder trabalhar de casa agora. E a gente fez a virada de chave em questão de um final de semana. Sexta-feira nós estávamos no CEPAR presencialmente, quando foi segunda-feira nós estávamos em casa trabalhando, né? E a gente teve que aprender. E o produtor não foi diferente. O produtor, claro, que para plantar, para você
produzir, ok, isso tudo foi muito, muito tranquilo, porque ele continuou fazendo, porque lá na roça ele está com distanciamento social já naturalmente, né? Então o cuidado lá não é tão complicado, mas nos outros ramos também, cada um tem a sua atividade, cuida do seu trabalho, só que as cooperativas, elas passaram a desenvolver dinâmicas por videoconferência, né? Então, você tem que ser atrativo, você tem que ser criativo. Aqui no Paraná, a gente tem muito trabalho com a organização do quadro social, com grupos de mulheres, com grupos de jovens, né? Isso tanto no agro quanto no crédito. O ramo saúde já usava essa forma de comunicação com seus associados, passou a fazer lives, e as lives interessantes, né? Você passou a trazer, por exemplo, no agro, tem cooperativa que toda semana traz uma informação da área de mercado, da área de clima, que são coisas que o associado tem interesse. Então, aos poucos, ele vai se acostumando com essa nova tecnologia. Qual é o grande dificultador? É a questão da conectividade no campo. No caso das cooperativas agropecuárias, a conectividade no campo é o grande desafio. Mas você, aos poucos, aprender a trabalhar com esses sistemas digitais, isso é uma necessidade, isso é uma realidade. Nós não deixamos de fazer nenhuma atividade aqui no Paraná, que a gente fazia presencialmente, nós não deixamos de fazer nenhuma atividade da forma virtual. Começando pelo Dia C, foi o nosso grande evento que a gente fez no ano passado, onde a gente aprendeu muito com isso. Passamos a fazer reuniões com as cooperativas, que sempre eram presenciais, a gente passou a fazer de forma virtual, e aí com um ganho muito grande para a cooperativa, por quando era presencial, e o técnico e mais um gerente da área, ninguém da executiva. Hoje, nas nossas reuniões com as cooperativas, está o técnico, está o gerente, e estão os executivos aqui do Sistema OCEPAR, o presidente participa de todas as reuniões, talvez ele não fique em toda a reunião, mas está lá na abertura, e a cooperativa lá quer ouvir o presidente da OCEPAR também falar. Da mesma forma, o associado que está participando lá de uma live, está o presidente lá dando entrevista, ou apresentando o palestrante, introduzindo o assunto. Então, são questões que a gente precisa acostumar. A gente tem feito algumas análises, por exemplo, em termos de tecnologia, especialmente aí, se a gente pegar no meio rural, o agricultor. O agricultor hoje, no ramo agro, ele está mais tecnificado, ele usa muito mais tecnologia do que a cooperativa internamente. Talvez a cooperativa que tem uma indústria, ela vai ter algum padrão de tecnologia muito mais alto. Mas pensando só a área administrativa, o que a cooperativa usa de tecnologia hoje? Muito pouco. Agora o associado já está com agricultura de precisão, já está conectado a satélite, já tem agricultor aí com trator autônomo, né? Uma série de coisas, nós já temos caminhões autônomos aí, isso tudo está no campo. Então a questão da conectividade é o nosso limitador. Não, se não fosse a conectividade, e hoje nós estamos trabalhando aqui no Paraná, no nosso planejamento estratégico do sistema cooperativista do Paraná, que nós chamamos PRC 200, né? Porque nós já estamos vislumbrando aí de uma forma conjunta todas as cooperativas alcançar um faturamento de 200 bilhões, um dos projetos para que a gente possa chegar nos 200 bilhões vai se chamar conectividade no campo, conectividade com o cooperado. Se nós não tivermos conectividade com o cooperado, nós vamos ter dificuldade. Essa é uma tendência, isso ficou muito claro, então nós vamos ter que superar. As tecnologias estão aí para facilitar a nossa vida, não para complicar. Existe resistência? Eu falei para vocês, eu era resistente, eu não acreditava nesse negócio. Imagina que eu vou fazer uma live aí com vocês, conversando com o Brasil inteiro, sentado sozinho aqui na minha sala. Agora, vou dizer para vocês, nada substitui o presencial. A pior coisa nessa live aqui, pessoal, tá? É na hora que a gente encerra aqui, que o Daniel vai falar assim para todo mundo, pessoal, está encerrada a live, boa noite. Aí eu faço aqui no meu computador, eu vou lá e desligo e eu fico sozinho, olhando no espelho com cara de bobo, né? Puta, e agora, né? Quando a gente está presencial, o que acontece? Vem um outro conversar, trocar ideia, você segue a conversa e tudo mais, e aqui você fica numa solidão. Então, a questão do virtual,
ele vai ter que ser muito bem utilizado. A gente vai ter que entender como utilizar muito bem essa ferramenta. Ela vai ser extremamente necessária, mas não vai ser única, porque nada substitui um abraço, o calor humano, olho no olho, nada substitui. Então, você vai ter que ter o meio termo com relação a isso. Eu não sei, Crisna, se eu te respondi, né, mas te agradeço aí pela pergunta, mas se você quiser complementar alguma coisa na pergunta ou até mesmo na resposta, fique à vontade. E interessante, Léo, enquanto a Crisna aí prepara a tréplica né, da pergunta, mas isso é uma dor de várias cooperativas. Eu não vou falar de todas, porque nem tudo é 100%, mas de várias cooperativas. E uma coisa que todo mundo muito falava, muita gente falava, vamos trabalhar a disrupção. E, poxa, como fazer a disrupção nas cooperativas, nas organizações? Foi a pandemia ensinou. Da noite para o dia, a gente teve que mudar totalmente. Home office, poxa, estavam discutindo homeschooling antes da pandemia, que isso era impossível, era inadmissível. As crianças estão há 1 ano e meio no homeschooling, praticamente. É isso aí. Isso aí. E veio por não tão bem assim, né? Porque isso causou muita tristeza e dor a muitas nações, mas acabou que, pela dor, né, a gente teve que ver a disrupção acontecer. Muitas cooperativas de crédito tinham obstáculos em relação, poxa, e agora como eu vou fazer para ensinar o cooperado a as tecnologias, as ferramentas tecnológicas estão aí para ele, para o conforto. E agora eles aprenderam, né? O Thiago está aí, pode perceber bastante, talvez, isso, né? De ver que pô, agora é possível. Por que não? Né? Por que não os cooperados utilizarem dos canais, os instrumentos tecnológicos para fazer as suas atividades, manusear o seu dinheiro, fazer as movimentações? Então, obrigado, Crisna, pela pergunta. Ela falou assim, muito contemplada com o relato, Leonardo. Estamos vivenciando um momento histórico de novas formas de interações e o cooperativismo está nessa caminhada. Então, muito obrigado, Crisna, pela pergunta. Obrigado, Léo, pela resposta. Tiago, com você a palavra, Tiago. Ô, Dudu, só para participar um pouco aqui do debate, acho que o Léo foi bem certeiro na resposta e a Crisna, depois a Jaque disse que tinha a mesma dúvida. Acho que essa é a resposta de ouro em muitas cooperativas, né? Independente do tamanho, né, Léo, como fazer esse relacionamento. Não vou dar muito spoiler, mas isso está no material que o Daniel pediu que eu preparasse lá para o dia 20, que é justamente esse relacionamento por camadas e dentro desse processo de governança, quais são as atribuições do conselheiro, quais são as atribuições do diretor, quais são as atribuições de um coordenador de núcleo ou do delegado, qual é o papel dele, qual é o papel do associado. E eu acho que muito dessa resposta, né, Léo, tá numa questão que tu chamou aqui de condições de sucesso, os 6 pontos das condições de sucesso. E o seu Mário Konzen, ele sempre fala naquela questão da palavra da vantagem e o perigo que essa palavra vantagem traz, como é que uma pessoa interpreta a palavra vantagem, porque é a vantagem minha, né? E daí entra aquela questão do dono, de que se eu sou dono, eu quero mandar, o que é diferente de senso de propriedade. Isso. Se eu tenho senso de propriedade do negócio cooperativo, e mais do que isso, eu sei por que a cooperativa nasceu, que é a questão do propósito que o Leonardo comentou, eu sempre brinco aqui, na Pioneira, que é fundada em 1902, a gente precisa lembrar todos os dias por que o Padre Amistad e mais 19 lideranças comunitárias constituíram a cooperativa em 1902. E não esquecer disso, e lembrar disso todo dia. Não foi para ter retorno sobre capital, não foi para ter mais spread, menos spread, menor provisão, maior provisão, não existia nada disso. Existia um pacto econômico e social equilibrado, e o Leonardo também tocou muito bem disso, né? Eu acho que uma cooperativa que esquece um pouco a dimensão social que tem e foca demais na financeira, ela vira mais empresa. E falou sobre isso, né, Leonardo? Isso. E se a gente esquece também da dimensão econômica, de dar o equilíbrio e foca no social, a gente vira filantropia e com o tempo vai passar por dificuldade e vai ter que chamar o associado para integralizar capital.
Então, a questão do porquê que nós surgimos, né, não é só o quando ela foi criada, mas o porquê ela foi criada. Se a alta liderança da cooperativa, os gestores, principalmente conselheiros e diretores, estiverem sempre reconectando esse pensamento com o cooperado, o processo ele se torna muito mais facilitado. E daí a pergunta que a Jaque e a Cris fizeram vai na questão do como operacionalizar isso. E a gente não precisa inventar ferramentas incríveis, né? Tem WhatsApp, tem e-mail, tem telefone, tem central, é só botar para rodar, né? Mas tem alguns cases interessantes que a gente faz aqui, inclusive de educação financeira, plano safra, sucessão rural familiar, que já estão separados num arquivo para apresentação no dia 20. Legal, legal. Acho que isso vai complementar muito toda essa fala, né, Tiago? Acho que é importante esse aspecto, né? E é isso mesmo, né? Porque o momento, você colocou bem, o momento que você privilegia só o social em detrimento do econômico, qual é o associado que vai querer ser dono de uma empresa quebrada? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você tem que buscar o equilíbrio entre essas duas forças, exatamente para que você possa ter o todo, né, com o sucesso almejado. E eu vou assistir atentamente, viu, Thiago? Também lá no dia 20, porque tem algumas dores de algumas cooperativas em relação a isso. Justamente esses dois aspectos aí que você nos colocou nesse momento. E tem mais uma pergunta, e aí nós vamos fazer essa pergunta, viu, Zé Flávio? Aí nós vamos partir para o encerramento logo após, logo em seguida, ok? Leonardo, na sua opinião, qual é o grande diferencial das cooperativas que conseguem a participação de seus cooperados nas questões mais importantes da gestão, com apurado senso de pertencimento e alta aderência à sua organização? Uma palavra só, José Flávio. Muito boa a sua pergunta. O grande diferencial, na minha avaliação, é educação. E quando a gente fala educação, né, vamos pegar lá do princípio. O que quer dizer a palavra educação? Educar é engajar mentes no propósito cooperativo. É trazer as pessoas para esse propósito cooperativo. Quando você consegue, talvez eu complementaria a educação junto com comunicação. Você saber se comunicar adequadamente com o teu associado, né, para que essa educação ela possa ecoar junto ao associado. No momento que você tem um quadro social consciente, participativo, com certeza ele vai ter o senso de pertencimento apurado. Então, isso é trabalho, isso é dinâmica, né? E aí você pode até me perguntar, mas como que faz isso? Depende, né? Você tem que entender a realidade da região, e a identidade da cultura da cooperativa. São vários fatores que você acaba levando em consideração. Eu acho que o Thiago trouxe muito bem a questão aí da cooperativa dele, né? 102, fundada em 1902, né? Olha quanto tempo essa cooperativa tem. Até hoje, eles ainda trabalham com os propósitos de quando ela foi criada. Quer dizer, você não pode perder isso. Isso tem que estar constantemente na mente do associado. Ele tem que cultivar essa história, ele tem que cultivar essa cultura que é positiva para você congregar as pessoas, você unir as pessoas em torno de um grande propósito, um grande objetivo. Agora, quando você tem uma cooperativa desfocada, né, você tem uma cooperativa que não tem o relacionamento com o seu associado e faz os investimentos apenas com uma visão de viabilidade econômica da cooperativa, você começa a ter um grande distanciamento desses cooperados. Eu lembro que eu recebia há muito tempo atrás, né, um livro da história da cooperativa de Cotia. A cooperativa de Cotia é uma grande história. Os 80 anos da Cotia, ela ainda, quando eu recebi o livro, ela ainda estava em funcionamento. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a forma como a liderança que a Cotia tinha, ela trabalhava. E, inicialmente, lá no começo, a liderança, né, que é o presidente, ele fazia reuniões periódicas com os associados para avaliar como que a cooperativa estava indo. E os associados falavam para o presidente, né, o que é que realmente eles estavam percebendo da cooperativa. A Cotia foi crescendo e o presidente não conseguia mais falar com todos os associados. Mas ele, aos poucos, ele começou a eleger lideranças que representavam grupos de associado para buscar essa avaliação. E a cooperativa cada vez crescia mais.
Chegou um momento que muda essa dinâmica e para de ter essa comunicação, a cooperativa ela acaba se perdendo, porque aí ela começa a investir em várias frentes e acaba completamente se perdendo do propósito. Não levou muito tempo, ela acabou vindo à insolvência. Então, realmente, você percebe que essa liderança que você tem na cooperativa tem que ter muita sintonia com o quadro social. Eu sempre brincava com o presidente que eu trabalhava na cooperativa, né? Quando a gente ia para reuniões com os cooperados, o presidente nem sempre chegava no começo da reunião, mas no final ele sempre estava presente. Tinha questionamentos dos cooperados que aí eu brincava com o presidente. Eu respondi para o associado muito melhor do que você. Eu respondia, olha, eu gastava uma energia medonha para responder para o cooperado a dúvida que ele tinha. E muitas vezes eu não conseguia convencer o cooperado. O presidente chegava com 2, 3 palavras, ele respondia de uma forma muito simples e o cooperado aceitava. Por quê? Porque é a posição do presidente. Esse relacionamento do presidente com o seu associado, ele é fundamental. Por isso, nós temos que ter um conselho de administração formado por associados. Nós temos que realmente ter no conselho de administração, que está lá relacionado à dimensão social, essa liderança do quadro social é extremamente importante. Nós dependemos desse líder para a gente seguir o nosso caminho. Isso faz toda a diferença. É isso que vai dar o senso de pertencimento. Eu me senti representado, eu me senti com voz lá dentro daquela sala, é muito importante para que a gente possa realmente ter essa alta aderência, né, que você pergunta aqui na questão, Zé Flávio. Eu acho que isso é extremamente importante. O José Flávio agradeceu aqui, parabenizou pela resposta, Léo. E obrigado, Zé Flávio, obrigado a Crisna, obrigado a todos aí que participaram. Estamos chegando ao final da nossa primeira etapa, da nossa primeira volta nesse circuito SOQS 2021. E agradeço de coração ao convite, mais uma vez, do Daniel, a fazer parte aqui também desse evento, totalmente organizado, pensado, estruturado por ele. Eu estou aqui só fazendo as boas-vindas aqui, só as introduções, né, Daniel? Mas, assim, agradeço, Leonardo, de coração, a sua explanação, a sua exposição, os insights. Olha, pessoal, participe dos outros encontros também com esse mesmo gás, com essa mesma vontade. Já falarei que estão ansiosos pelos próximos encontros, então venham com o coração mais aberto ainda para os próximos encontros, porque muitos insights surgiram aqui hoje e vão surgir nos próximos encontros também. Olha, intercooperação para o desenvolvimento da cooperativa, o papel de cada cooperado na cooperativa, muita coisa boa foi dita aqui hoje. Então, venham de coração aberto mesmo aos próximos encontros, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda. Isso foi só a pontinha do iceberg aqui com o Léo hoje. Gente, muito obrigado. Léo, eu passo a palavra para você, depois para o Daniel, para fazer um encerramento. Uma palavra sua aí para os agradecimentos. E, mais uma vez, muito obrigado. Olha, Dudu, eu não tenho palavras para agradecer. A única reclamação que eu tenho para fazer é com relação ao relógio, né? Putz, o relógio ele anda muito rápido quando a gente fala esse assunto aí. É tão gostoso que você não vê o tempo passar. Mas fazer o quê, né? Terça-feira que vem estamos aí de novo, né? Aí assistindo, ouvindo, vamos lá, todo o pessoal, vamos divulgar para ter mais gente, acho que é importante. A organização do quadro social é a base, né, de sucesso da cooperativa. Você tem que ter realmente um associado participativo. E quanto mais gente tiver aqui trazendo as suas experiências, as suas ideias, todos nós vamos ganhar com isso e vamos realmente construir um cooperativismo melhor, né, um cooperativismo mais participativo, que é isso que todos nós desejamos. Então, obrigado a você, Dudu, obrigado aí ao Daniel, obrigado aí às considerações do Tiago, também agradeço muito, eu sempre tenho a cooperativa Sicredi Pioneira como a referência, né? Eu guardo com muito carinho aquele bottom que vocês me presentearam aí da Pioneira, né?
E vocês têm um excelente trabalho. Estou já curioso aqui, ansioso pelo dia 20 para te assistir, Tiago, para a gente continuar trocando essas figurinhas aí, que é extremamente importante. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Todas as perguntas que fizeram aí, todas as manifestações também no chat, né? E vamos nos encontrar terça-feira que vem aqui. Um abraço, Dudu e Daniel. Dudu, infelizmente estamos chegando ao final, né? Obviamente, né, Leonardo, a gente não vai esgotar o tema, né? Esse tema tão importante para o desenvolvimento das cooperativas em 1 hora, né? A gente poderia ficar aqui 4 horas, 12 horas, 16 horas, e mesmo assim a gente não conseguiria esgotar o tema, né, pessoal? Vou pedir a gentileza para vocês, pessoal, quem puder abrir a câmera aí, para a gente fazer uma foto aí na reta final do nosso evento. Quem puder abrir a câmera, fique à vontade para poder abrir a câmera. Na semana que vem, eu serei o palestrante aqui da vez, na condução do Eduardo Pessoa aí. Obviamente, hoje a gente viu qual que é a importância da organização do quadro social. Por que implementar essa estratégia para desenvolvimento da cooperativa? Na semana que vem, não muito diferente disso, eu vou trazer para vocês alguns insights e falar para vocês como vocês podem estruturar a organização do quadro social na cooperativa de vocês. Obviamente, não existe receita de bolo, né? Em cada região existe uma peculiaridade, cada cooperativa existe aí os seus diferenciais, a sua cultura, a sua necessidade. Então, a gente não tem uma receita de bolo. Obviamente, se você prefere o chocolate, você coloca chocolate. Você prefere a baunilha, você insere aí a baunilha, né, pessoal? Agora, o leite, a farinha e o ovinho é igual para todo mundo. Então, obviamente, existe ali um eixo que vocês podem seguir e vai dar certo, pessoal. É uma estratégia que fascina, né? Nós aqui somos apaixonados pela organização do quadro social, porque a gente consegue enxergar o valor da organização do quadro social. O que ela pode gerar tanto para a cooperativa, para a comunidade e para o quadro social, né, pessoal? É uma estratégia fascinante. Gostaria de agradecer aqui ao Leonardo aí pela excelente palestra aqui, pôde abrilhantar a nossa noite. A cada um de vocês que separou parte do dia de vocês, hoje, dependendo da sua localidade, a noite fria ou a noite mais calorosa, igual do Eduardo, está fazendo 30 graus lá, então ele não está sentindo frio. A presença do ilustre Tiago aqui, o presidente da Sicredi Pioneira, a todos vocês aqui presentes, meu muito obrigado.